A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando nosso seminário, a nossa conferência sobre família. Nós damos graças a Deus pelo sucesso, pela bênção de Deus, pela presença do Senhor, pela contribuição dos irmãos, por sua presença esses 2 dias aqui. Foi muito bom estar esses 2 dias reunidos, na presença do Senhor. Hoje à noite nós queremos trazer uma palavra de encerramento, e eu queria pregar em cima do tema que é melhor viver em família. Será que é melhor viver em família? Melhor é viver em família? Deixa eu ler um texto das Sagradas Escrituras, Salmo de número 128. Salmo 128. Talvez você já tenha lido esse salmo diversas vezes, mas nunca pensou nesse salmo sob essa perspectiva, sobre viver em família, sobre ser melhor viver em família. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Esse é um salmo muito bonito. Graças a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Senhor, nosso Deus, nós queremos glorificar, honrar o teu santo nome, temer o teu santo nome nessa noite. Nós derramamos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos e de suas famílias na tua presença nessa noite. Que o teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ele venha falar às nossas necessidades e aos nossos corações. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Amém. Recentemente, queridos irmãos, saiu uma publicação na revista Time a respeito das 100 pessoas mais influentes do mundo. Não sei quantos de vocês aqui ouviram pelo menos falar nessa publicação. Uma lista feita pela revista Time. Eu dei uma lida, eu li alguns nomes, a respeito de alguns nomes. Inclusive saiu o nome do juiz federal brasileiro, Sérgio Moro. Ele está entre as pessoas mais influentes do mundo. Ele está entre os homens mais influentes do mundo, nesse ano de 2015 até agora, 2016. Mas eu sou muito curioso, eu fui reduzir essa lista, fui fazer um downsize, diminuir a lista, e ver qual eram as 10 pessoas mais influentes do nosso mundo. E lá tem por categorias, e eu fui pesquisar nessas categorias. Olhando lá as categorias, eu procurei lá uma categoria chamada Finanças e Investimentos.
as pessoas mais importantes, mais influentes na área das finanças e dos investimentos. E eu encontrei um senhor lá, em primeiro lugar, é um senhor de 85 anos de idade, que tem uma fortuna de aproximadamente 68,5 bilhões de dólares. É tanto zero que você não sabe nem quantos zeros são. O sujeito tem 68 bilhões e 500 milhões de dólares como fortuna. O nome desse homem é Warren Buffett. É um americano. E esse homem adquiriu a sua fortuna de 68 bilhões de dólares com investimentos, trabalhando com investimentos. E eu fui ler a biografia desse sujeito e algumas coisas me chamaram a atenção. Ele fundou uma empresa chamada Berkshire Hathaway. E ele escreveu uma carta para os acionistas dessa empresa agora, no ano de 2016, com 85 anos de idade, dizendo-se profundamente otimista e animado com o ano de 2016, e criticou todas as previsões negativas, pessimistas, desalentadoras, defendidas pelos dois maiores candidatos à presidência da República dos Estados Unidos, o Donald Trump e a Hillary Clinton. Criticou os dois. No ano de 2015, no ano passado, Buffett, ele pagou a bagatela, a mixaria de 37 bilhões de dólares por uma indústria aeroespacial. Ele comprou mais alguns milhões em estoque de uma empresa de energia chamada Phillips 66. E ele se juntou a uma empresa brasileira, uma companhia brasileira, de acionistas de brasileiros, de milionários brasileiros, ou bilionários brasileiros, chamada 3G Capital. Só para vocês terem uma ideia, muitas das coisas que vocês comem em casa, a maioria dos temperos que vocês usam na comida, no sanduíche, pertence a essa companhia, a 3G Capital. Essa companhia aqui controla, tem poder, administra a Kraft Foods, a Heinz, a Burger King e uma rede de cafés chamada Tim Hortons. Esse sujeito aqui de 85 anos que construiu seu império, ele é dono de empresas como a Geico, Dairy Queen, ele tem investimentos significativos na Wells Fargo, na IBM e na Coca-Cola nossa de todo dia. E sabe um dos fatores, uma das coisas, uma das características, uma das coisas mais interessantes que eu achei na história desse cara, desse sujeito, é que ele mora numa casa, na mesma casa que ele comprou em 1958, numa cidade chamada Omaha, no estado de Nebraska, e ele comprou lá nos Estados Unidos, e ele comprou, o cara tem quanto? Quanto é que ele tem em dólares? O cara mora numa casa que ele comprou em 1958, um ano mais velha do que eu sou de 59, que ele comprou por 31.500 dólares.
Ele comprou uma casa por $31.500 e ainda mora nessa casa. E é um dos homens mais ricos do mundo. Sabe o que foi que ele disse quando fizeram uma entrevista com ele certa vez? Ele disse que o maior investimento que ele fez na vida foi em 1949, quando ele comprou um livro intitulado O Investidor Inteligente. Porque a partir daí a vida dele mudou. E aí ele escreveu um livro, eu fui procurar esse livro, encontrei na livraria Saraiva tem. Ele escreveu um livro, um best-seller chamado O Jeito Warren Buffett de Investir. Então, se você quer aprender a investir, fica aí, né? E o que acontece com esse sujeito? Ele é um homem que recebe muitas visitas. Recentemente, ele apoia a candidata do Partido Democrático, lá dos Estados Unidos. Recentemente, esse pessoal, tudinho aí dos democratas, foi lá nessa casinha dele, lá, de $31.500, que é o que hoje, em termos de reais? Bota aí a R$4, né? Bota aí 32 mil a R$4, dá quanto? 120. Não entendo, irmão. Fala língua portuguesa aí para eu entender. 120 mil reais. A minha casa, o meu apartamento vale mais do que a casa dele. Eu comprei mais cara do que a casa dele. É verdade que ele já pagou, eu ainda estou pagando, mas vale. Então todo mundo procura esse cara para saber a respeito de investimento, de mercado financeiro, de ações, como investir, de ter perspectiva, como sair das situações difíceis. Vamos fazer um teatro aqui, vamos fazer uma imaginação, vamos botar a nossa imaginação aqui para funcionar. Vamos imaginar por um momento que você tem o melhor e maior capital que alguém possa ter para investir neste momento. Você gostaria de receber conselhos para saber como investir e como crescer com qualidade? Você gostaria? Você tem capital, você tem dinheiro, você tem recursos, só que você não sabe no que investir, como investir. Você gostaria que o Warren Buffett desse para você alguns conselhos? Tira de lado o dinheiro, porque o dinheiro é um bem perecível. Você não precisa nem gastar o dinheiro para ele perder valor, basta você molhar. Basta o seu filho brincar com o papel e rasgar. Mas vamos supor que você tem algo muito mais valioso. Um capital que é um bem maior, que custa tudo o que você é hoje, tudo o que você tem hoje. E você quer investir. E você precisa de alguém que lhe faça entender que capital é esse, e que faça você, que seja capaz, melhor dizendo, de lhe dar conselhos para você não jogar fora esse capital. Você sabe que capital é esse? Esse capital é a sua família. O maior bem que você tem hoje para investir é a sua família. E se existe alguém ou algo que pode lhe dar os conselhos mais sábios e melhores a respeito de investimento nesse grande capital chamado família, é a Bíblia. Porque a Bíblia é um tesouro de estratégias. Ele é um banco de estratégias para a gente investir nos relacionamentos familiares. A Bíblia, ela tem preceitos e princípios
para se ser bem-sucedido na vida familiar. E esses preceitos e princípios, se forem aprendidos e colocados em prática, eles vão nos levar a ser ricos, a ser mais bem-sucedidos do que o Warren Buffett, porque apesar de todo esse dinheiro, ele já foi casado 2 vezes e não deu certo. Apesar de toda essa fortuna, ele não soube como enriquecer o seu relacionamento familiar. Por isso eu gostaria de hoje à noite compartilhar, dividir, trazer aqui para a nossa reflexão 5 preceitos, princípios, que certamente você já ouviu muita gente pregar, muita gente falar, você já leu em livros, talvez não na ordem que nós vamos colocar aqui, talvez uma aqui, outra acolá. E hoje à noite eu queria fazer como uma espécie de ajuntamento, de reunião, de colocar esses preceitos de uma maneira que a gente possa compreender como é que se faz o investimento na família da gente. Primeiro conselho, a Bíblia nos ensina, diz que nós devemos viver com entendimento. Está lá na primeira carta de Pedro. Essa palavra entendimento, ela não é compreendida, porque é uma palavra, a maioria de nós não tem a preocupação de buscar o conceito que significa essa palavra no original. Ninguém tem obrigação, é claro. A verdade, a obrigação é nossa como pregador, esclarecer, ir atrás e esclarecer. Mas essa palavra entendimento é uma palavra grega conhecida como gnosis. Vocês já ouviram falar em gnósticos? Então vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. A palavra no grego gnosis tem o sentido de conhecer por experiência, saber como funciona a partir de uma experiência pessoal. Ou seja, é você unir a teoria à prática. Quantos aqui tem um smartphone? Alguém aqui? Levanta aqui quem tem. Levanta se você tem um smartphone, levanta o smartphone. Pode ser Samsung. Brincadeira. Pode ser qualquer um. Você lembra quando você comprou o seu smartphone? Você lembra? Quanto tempo você passou mexendo nele para ter uma ideia de como é que ele funcionava? Quanto tempo você gastou para fazer, mexendo no setup dele, para torná-lo mais funcional e mais adequado às suas necessidades, a maneira como você vive, para que ele pudesse atender aquilo que você precisa? Uma coisa é a gente ter um negócio, possuir alguma coisa. A outra coisa é a gente compreender, a gente entender como é que essa coisa funciona. A maioria de nós tem as coisas, mas a gente não sabe como é que as coisas funcionam. Por isso que Pedro escreve na sua carta, primeiro, e diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento. Numa tradução ao pé da letra, seria: viva em matrimônio, sabendo como é que o matrimônio funciona. Unindo a teoria que as pessoas passaram para vocês com a prática da vivência, com o dia a dia de vocês. É isso que Pedro está dizendo aqui nesse texto. Aprendam a coabitar, a conviver,
tendo conhecimento como é que as coisas funcionam, como é que um casamento funciona. Se você tirar a palavra esposa, você pode colocar marido, você pode colocar filho, você pode colocar pai, você pode colocar irmãos, é o mesmo princípio. Porque a questão não é só a gente ter um relacionamento, é a gente saber como é que o relacionamento funciona. E o primeiro princípio para a gente viver bem em família é compreender como é que a família funciona. E como é que a gente prepara a família, incluindo a nós mesmos dentro dessa família, para cumprir os propósitos de Deus na vida das pessoas e na sociedade. Muita gente pensa que casamento é ter uma família, que tudo na vida se resume a ter uma família, só que esquece que a família é um universo que precisa ser descoberto todos os dias. Todos os dias a gente precisa descobrir a família para saber como é que ela funciona. Alguém disse certa vez, falando a respeito das mulheres, a respeito desse texto de 1 Pedro, que é mais fácil aprender teoria quântica do que entender uma mulher. E eu diria que as mulheres pensam a mesma coisa a respeito dos homens. É mais fácil aprender teoria quântica do que entender a cabeça do sujeito. Então, viver com entendimento é ser capaz de fazer o que é importante para o outro, porque o outro é importante para você. Não é só porque é importante o que você está fazendo, é porque o outro é importante, e o que você está fazendo é importante para aquele que é importante para você. Cada família é única, cada família tem um jeito próprio de ser, de conviver, de coabitar, de se relacionar. Por isso a gente precisa saber como é que a família da gente funciona. Como é que a gente faz para ela viver em harmonia? Como é que a gente faz para que a gente possa viver debaixo do mesmo teto, sem estar totalmente em guerra, uma guerra declarada todos os dias? Eu diria que a ferramenta mais fundamental para a gente descobrir como é que a família funciona é a gente aprender a ouvir. Ouvir. Ouvir é essencial para o conhecimento, para o entendimento. Não é só ficar calado, é ouvir. Tem muita gente que pensa que ficar calado resolve. Você não vai entender a sua família só ficando calado. Você vai entender a sua família se você começar a ouvi-la. E ouvir demanda uma coisa que nós ou não temos ou não queremos ter, que é tempo. Nós precisamos de tempo para ouvir, porque para compreender a gente precisa de tempo. E quando nós nos dispomos a ouvir, nós vamos descobrir muitas coisas, boas e ruins, que nós não seríamos capazes de descobrir se não estivéssemos ouvindo. Por isso que Tiago diz assim, no capítulo 1, versículo 19: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aí na família, todo mundo quer falar junto, e ninguém fala nada, e ninguém escuta nada. Todo mundo quer dizer junto, e ninguém
escuta nada e ninguém entende nada. O primeiro grande segredo para a gente descobrir a respeito da família da gente, para fazer a nossa família dar certo, funcionar, é ouvir. Porque ouvir tonifica, fortalece, enriquece os laços familiares. Então, melhor é viver em família quando a gente entende a família. É muito ruim a gente estar vivendo num lugar ou numa situação que a gente não entende. Quem viaja para algum país e não fala o idioma, sabe do que eu estou dizendo? Está todo mundo falando uma linguagem lá e você não consegue ouvir. Você não consegue entender, você não sabe como é que funciona a cultura, você não sabe por que as pessoas comem aquilo que elas estão comendo, por que as pessoas se vestem do jeito que elas estão se vestindo, porque você nunca gastou tempo para ouvir a respeito daquela cultura, daquele idioma, daquela nação. Segundo lugar, são só 5. Segundo lugar, segundo conselho que a Bíblia nos dá, a Bíblia diz que a gente precisa estar comprometido com a família. Tem um ditado que diz assim: seja generoso nos elogios, mas cauteloso nas promessas. E a gente precisa aprender a não fazer muitas promessas, mas em compensação, as promessas que a gente faz, nós temos o dever e a obrigação de cumpri-las. Os cônjuges precisam manter as suas promessas um com o outro. Os pais precisam manter as suas promessas com os filhos, e os filhos manterem as suas promessas feitas aos pais. Pastor, e por que isso é importante? Porque nós construímos a nossa esperança em torno das promessas que nos são feitas. É uma verdade. Você está desempregado. Aí alguém chega para você e diz assim: olha, eu vou te arranjar um emprego. O que é que você imediatamente constrói no seu coração? Esperança. Você se enche de esperança, você se enche de expectativas, você fica sonhando com o futuro, com o dia que essa esperança vai se tornar uma realidade, e que você vai deixar de ser desempregado para ser alguém que tem um emprego remunerado, vai ter uma renda como sustentar a você e a sua família. Por isso que o escritor de Eclesiastes disse: olha, portanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Porque cumprir a palavra é estar comprometido. Quando você faz uma promessa à sua família, quando você faz uma promessa à sua esposa, ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, à sua mãe, você precisa estar comprometido com a promessa que você fez. Porque quando a gente cumpre as promessas, nós geramos no coração de quem nós prometemos confiança. As pessoas passam a confiar mais em nós. As pessoas passam a acreditar mais naquilo que nós dizemos. E a confiança é o firme alicerce sobre o qual toda a família está construída, ou é construída. Portanto, hoje à noite é de bom tom que a gente tire um tempo para revisar as promessas que fizemos na família e ver se nós as estamos ou não cumprindo. Melhor é viver em família quando nós estamos comprometidos com essa família. O terceiro conselho que a Bíblia nos dá
é viver com respeito. Se existe uma coisa que a nossa sociedade demanda, que todo mundo quer, eu, você, indivíduo, igreja, pessoas, instituições, autoridades, todo mundo quer respeito. Todo mundo exige respeito. Sabe por quê? Porque respeito é algo essencial, necessário para qualquer tipo de convivência social. E respeito também é necessário dentro do lar. É impossível se ter um bom relacionamento quando não se tem respeito. Eu penso que talvez seja por isso que muitos cristãos não estão conseguindo ter um bom relacionamento com Deus, com a igreja e com os outros cristãos, porque eles simplesmente não conseguem respeitar Deus, respeitar a igreja e respeitar os irmãos em Cristo. Provérbios diz assim, no capítulo 14, versículo 26, no temor, e essa palavra no original hebraico é respeito, no respeito ao Senhor, a firme confiança. E ele será um refúgio para seus filhos. Pode ser também, talvez seja por isso também, que muitas relações familiares estão deterioradas. E as pessoas na família não conseguem se sentir seguras, porque já não existe mais respeito dentro de casa, respeito no lar. E Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo da honra a mesma palavra de temor, lá de Eclesiastes, ou de Provérbios, mais aos outros do que a si mesmo. Então o conselho da Bíblia é para a gente fazer um investimento sério no respeito mútuo, no prazer de honrar o outro, de respeitar o outro, de honrar o outro. Porque quando honramos, nós respeitamos o outro, o vínculo do relacionamento se torna mais forte. O sentimento que um tem pelo outro fica mais valorizado. Nós mostramos respeito quando nós respeitamos a propriedade do outro, a privacidade do outro, o tempo do outro. Somente quando nós superestimamos o nosso valor pessoal e menosprezamos o valor do outro, é que nós temos dificuldades em cumprir, em colocar em prática esse preceito e esse princípio. O livro de Filipenses diz assim no capítulo 2: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere, com toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. E isso vale para dentro do casamento, para dentro da família. Melhor é viver em família quando nós respeitamos o outro. Quando o marido respeita a esposa respeita o marido, os pais respeitam os filhos e os filhos respeitam os pais. Em quarto lugar, o quarto conselho que a Bíblia nos dá é que nós precisamos e devemos encorajar uns aos outros. Provavelmente a maneira mais fácil, mais rápida, mais direta, sem atalhos, de tornar um relacionamento saudável
é incentivar, é motivar o outro. Alguém já disse, e eu acho que com muita propriedade, que nós vivemos pelo encorajamento. E sem ele, sem o encorajamento, nós morremos devagar, tristes e com raiva. 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim: por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Como é que a gente encoraja uma pessoa na família? Como é que o esposo encoraja a esposa? Como é que a esposa encoraja o marido? Como é que o pai encoraja o filho? Como é que o filho encoraja o pai? Eu pensei em algumas coisas, pode parecer bobagem, mas eu queria dividir a minha bobagem com vocês. Pode parecer que eu sou bobo, mas eu queria fazer de vocês bobos também. Primeira coisa, a gente encoraja as pessoas através do sorriso. Sorrir. Não subestime, não desvalorize o poder de um sorriso. Não estou falando de gargalhada, estou falando de sorriso. Você sabe o que é sorrir? Vou sorrir de novo. Isso aí é gargalhada, é sorriso. Sorriso. Porque o sorriso, ele não só embeleza o rosto, mas ele é capaz de aquecer e de encorajar o coração e a alma de quem está aflito numa situação adversa. Deixa eu dar um exemplo aqui na Bíblia a respeito disso. Jó estava familiarizado com essa questão de sofrimento, de tristeza. Todos nós conhecemos aqui a história de Jó. A gente, quando quer falar de um sofrimento grande, a gente fala assim, é dó de Jó, né? Sofrimento de Jó, situação de Jó. Aí um dia Jó estava lá com os amigos, recordando, trazendo à sua memória, não aquilo que lhe dava esperança, mas os dias da sua calamidade, o dia das suas dores, e as pessoas que estavam ao seu redor estavam desanimadas. E sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Jó? Diz que Jó sorriu para eles. Capítulo 29 do livro de Jó diz assim, no versículo 24: o meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos. Jó compreendeu isso, Jó viu isso, numa experiência pessoal, que muitos dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus soldados, dos seus escravos, dos seus trabalhadores, quando estavam vivendo um tempo de calamidade, de depressão, e eles vinham, se juntavam ali ao redor de Jó, e eles contavam a respeito das suas dores. Jó abria um sorriso de motivação, e o texto continua dizendo assim: a luz do meu rosto lhes fazia recobrar a alegria de viver. Você já pensou nisso? Que um sorriso seu pode transformar a tristeza de um coração, pode arrancar da vida de alguém a depressão. Um sorriso de aceitação, um sorriso seu pode dizer assim: eu estou com você na sua luta, eu estou do seu lado na sua adversidade. Nós podemos incentivar, encorajar, motivar as pessoas ainda com as nossas palavras.
Porque nós sabemos que as palavras podem causar danos enormes, mas as palavras também podem fazer um bem incrível. Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37 diz assim: por isso, Jesus falando, eu vos afirmo, que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Por quê? Porque ele está falando de um texto anterior, de um momento anterior, quando ele diz assim, lá no versículo 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Tem gente que fala com a gente e coloca a gente lá para cima, né? Tem gente que fala com a gente e você quer continuar triste, mas você não consegue. Você quer ficar triste, você quer ficar amuado, você quer ficar ranzinza, você quer ficar chato, mas você não consegue. A palavra da pessoa é uma bênção no seu coração, é um bálsamo na sua alma. E tem gente, você está morto de feliz, alegre, se sentindo abençoado, e a pessoa não abre nem a boca, ela só faz gemer. E aquele grunhido acabou com você, arrasou, tirou a sua alegria, lhe contaminou, trouxe amargura. Por isso que a Bíblia nos orienta a escolher palavras que motivem, que encorajem, que incentivem as pessoas. Ele diz assim em Provérbios 16 e 24, as palavras agradáveis são como favo de mel. Quem já comeu aqui mel no favo? Eu já comi, irmãos, é bom demais. E você sabe o que é o melhor da história de comer favo de mel? É que você se mela todo. É que o doce se espalha pelo seu rosto, pelo seu corpo, as suas mãos. Você sabe o que é isso? Ele diz, as palavras agradáveis são como essa doçura. Olha o que diz o texto no final. São doces para a alma, revigoram a saúde e a alegria de viver. Espalhe o mel da palavra na vida das pessoas. E no versículo 25 do capítulo 2 diz assim, o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Você quer motivar as pessoas? Veja só o lado positivo delas, não veja só o lado oculto, negro, negativo das pessoas. Veja o lado bom. Deixa eu contar uma história aqui. No século XVIII, um escocês americano, o cara imigrou da Escócia para os Estados Unidos, ainda criança, ainda jovem. E ele era, século XIX, ele era um grande empresário do aço, se tornou um grande empresário do aço. E certa vez, ele estava numa coletiva de imprensa, e um repórter fez a seguinte pergunta para ele: doutor, por que o senhor tem 43 milionários trabalhando para o senhor e o senhor pagando um salário terrível, grandioso, estupendo para eles? O que foi que levou o senhor a contratar essas pessoas milionárias para trabalhar com o senhor?
foi que o Senhor fez? Para que eles se tornassem, o que o Senhor viu neles, para que eles se tornassem tão valiosos, a ponto do Senhor pagar tanto dinheiro pelo trabalho deles. Ele fez a seguinte declaração: as pessoas são desenvolvidas da mesma forma que o ouro é extraído. Ninguém entendeu nada. Como assim? Ele disse que para você chegar a encontrar ouro numa mina, você tem que jogar fora, remover 1 tonelada de sujeira. Quando você vai a uma mina, você não vai procurando sujeira, você vai procurando ouro. Mas primeiro, você encontra a sujeira e tira a sujeira fora para encontrar o ouro. O problema é que a gente só fica com a sujeira e esquece que lá naquela mina tem ouro. Aquela pessoa que a gente está vendo 1 tonelada de lixo, por trás daquele lixo tem um ouro, doido para ser explorado, doido que alguém encontre, doido que alguém valorize. E quando nas nossas casas e nos nossos lares, nós começarmos a olhar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e para os nossos pais, como ouro que precisa ser escavado, que a gente precisa tirar 1 tonelada antes de encontrar o ouro, o melhor ouro da melhor qualidade, aí a gente vai mudar o ambiente da nossa casa. Quando Jesus olhou para os discípulos, o que foi que Jesus viu? Homens rudes, pescadores, iletrados, revolucionários, doidos para a guerra. Mas Jesus sabia que por trás dessa sujeira tinha ouro. Ouro da melhor qualidade. Quando Jesus olha para mim, para você, apesar dessa sujeira que está aqui, Ele consegue enxergar lá na mina da nossa existência, que tem ouro mais precioso do que o ouro que pode ser encontrado nessa terra. Jesus, o que Jesus faz conosco, o que Jesus está fazendo hoje à noite comigo e com você, é escavando a lama, é retirando a sujeira, é colocando de lado as pedras. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão no Discovery, e tinha assim, não sei o que do ouro no Alasca, extração do ouro, guerra do ouro no Alasca, e era a briga lá de umas equipes lá que estavam tentando encontrar ouro no Alasca, e os caras tinham aquelas escavadeiras enormes, e eles botavam as escavadeiras lá, e eu me lembro que um lá ficou desanimado, porque ele achou que ia encontrar ouro muito rápido, ele mandou escavar, e o sujeito começou a escavar, e faltou diesel para a escavadeira, ele teve que fazer uma viagem de não sei quantas horas, de barco, chegar num lugar, pegar o carro dele, a caminhonete que estava estacionada, viajar mais 2 horas de carro, até chegar numa cidade, colocar uns barris de diesel no truck, na parte de trás, na caçamba do carro, da caminhonete, voltar, botar tudo dentro desse barco, levar lá para onde ele estava, um negócio longe, uma dificuldade, uma mão de obra danada, só para encontrar ouro. Agora imagine você, a mão de obra que Deus faz, trabalhando na minha vida e na sua vida, trabalhando na minha família e na sua família, para encontrar ouro em nós.
Melhor é viver em família quando nós encorajamos uns aos outros, com um sorriso, com boas palavras, e valorizamos o que de bom as pessoas têm. E em último lugar, o último conselho, hoje à noite, para a nossa reflexão, é pedir e oferecer perdão. Eu nem preciso discorrer muito a respeito de perdão, né? Porque se existe um lugar onde a gente é magoado, chateado, e a gente fica com raiva, decepcionado, é na família. Não existe lugar onde a gente mais se decepciona do que na família. Não é? A gente se chateia. Eu tenho certeza que a Kátia, de vez em quando, tem umas raivas de mim que dá vontade de me matar. Esses dias eu estava conversando com mamãe estava doente, e estava sem condições de andar, e eu fui lá, fui dar uma massagem na perna dela e tal, porque ela não queria fazer fisioterapia, tinha feito 10 fisioterapias, não estava funcionando, e eu me deitei na cama assim com ela, senta aqui meu filho, eu comecei a conversar com ela, e ela naquele jeitão, né, meio, jeito dela mesmo, né, de falar, né, porque, eu já disse aqui, né, a gente vai chegando a certa idade, velho não tem medo de nada, né, diz tudo, né, fala tudo, né, irmãos, por isso, me dispensem aí de vez em quando, eu estou ficando velho e estou dizendo umas coisas, relevem. E a gente conversando, e ela falou um negócio para mim interessante, falando sobre meu pai. Ela disse assim: você sabe qual é o segredo para a gente viver uma vida boa com o cônjuge na família? É esquecer um monte de bobagem e perdoar um ao outro. Irmãos, a gente, dentro de casa, a gente briga por tanta bobagem. Quem foi que pegou minha tesourinha? Quem mexeu no meu esmalte? Quem comeu meu pão com queijo, meu sanduíche? Quem pegou no meu chiclete? Quem usou minha camisa? Já usou. Perdoa, lava e usa. A gente briga por tanta bobagem que a gente deveria esquecer, deixar passar. Tanta bobagem que a gente gera uma tempestade, que a gente gera uma crise sem precedentes dentro de casa. Eu até estava preocupado esses dias que os pastores aqui falaram tanto, né? E dizer assim, eu te amo, eu te amo. Esse negócio de você dizer eu te amo, só porque o pastor disse, não vale não. Não é não. Parece que as pessoas ficam com medo de não dizer, porque o pastor disse que você tem que dizer, e se você não disser o que o pastor disse que você tem que dizer, você não vai ser abençoado. Não. Se você tiver com vontade de dizer eu te amo, diga. E se não tiver com vontade de dizer, não diga. E você que não ouviu o eu te amo, não vai esganar o outro por causa disso. Escute aqui, diga que você me ama. Isso na verdade não seria uma declaração, né? Isso é um atentado à vida. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz assim, em Colossenses 3:17, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora deixa eu dizer um negócio. A coisa mais antinatural para nós seres humanos é o perdão.
Por isso que o perdão é tão difícil da gente dar, porque ele não é natural, ele não é normal. Qual é o nosso normal? É o rancor. É a gente abrir uma caixinha lá no cérebro da gente e guardar tudo que o outro fez numa pasta, num arquivo, que só você tem a chave, e no dia que você abrir o arquivo para guardar mais alguma coisa errada que o outro fez com você, você liberar primeiro tudo que está guardado nessa caixinha, nesse arquivo, na cara do outro. O normal da gente é o ressentimento, é a agressão, é a gente planejar minuciosamente como é que a gente vai dar o troco. É ou não é? Deixa estar, bichinho. Deixa estar, bichinho. Te pego na virada. Aí o outro, vem lá, não, tudo bem, pode beijar, mas tem volta, viu? Tem troco. Se existe algo que as famílias precisam desesperadamente em nossos dias, é reconciliação. Talvez você que está aqui hoje à noite está dizendo assim no seu coração: não consigo perdoar o marido, não consigo perdoar a esposa, não consigo perdoar o filho, não consigo perdoar o pai ou a mãe. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Jesus nunca nos deixa na mão. E Deus nos enviou uma carta de perdão. Essa carta chama-se Jesus. Jesus nos ajuda a lidar com essa coisa normal da nossa existência, que é guardar rancor, que é ficar com raiva, que é manter a ira. Eu e você precisamos desesperadamente de Jesus em nossa vida pessoal e da nossa família. Por isso, melhor é viver em família, quando nós pedimos e oferecemos perdão dentro do lar. Se você deseja uma família rica, uma família abençoada, são esses os conselhos da Bíblia para nós que estamos aqui nessa noite, nessa conferência da família. Viva com entendimento, saiba como funciona a sua família, aprenda o mecanismo da sua família, esteja comprometido com ela, respeite a sua família, seja aquele que encoraja os membros do seu lar, esteja disposto a pedir e a oferecer perdão. Pode ser que você não tenha a quantidade de dólares do Warren Buffett, mas você pode ser mais feliz do que